Vascaíno, o investimento da 777 Partners pode aumentar consideravelmente aí no futebol do Vasco da Gama. A gente vai explicar para você, meu amigo, situação no STJD, reviravolta, esporte só pode estar de briga brincalhão. Vamos falar aqui também sobre a situação de jogador que pode deixar o Vasco. Ontem falamos aqui sobre a proposta do Andrei e dessa vez a 777 Partners está se mexendo aí para que o Figueiredo permaneça no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação envolvendo treinador e reforços. Entre esses reforços aí, um velho conhecido, e olha o que o dinheiro faz, hein? O cara falou que nunca ia vestir a camisa do Vasco e agora está aí negociando. Cuejar, isso mesmo, cara. Jogador de Copa do Mundo, de seleção colombiana, pode pintar aí no Vasco da Gama e a gente vai falar aqui sobre dois atletas que já têm proposta na mesa e o Vasco já formalizou as propostas. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos lá. Situação aí envolvendo investimento. A 777 Partners pode aumentar consideravelmente o investimento no futebol do Vasco no decorrer dos próximos anos. E agora, em 2023, informação que surgiu hoje na parte da manhã, poderá ultrapassar 510 milhões. Como assim, Laureano? Tudo por conta da injeção de capital aí do fundo árabe com relação à compra aí dos direitos de TV da Libra, isso mesmo, da Libra brasileira aí. Então é o seguinte, meus amigos, o Vasco pode receber uma injeção de capital fantástica, certo? Especula-se aí que 5 bilhões de reais serão injetados aí no montante de 20% e os clubes vão receber um bolo muito grande aí, certo? Então, informação em primeira mão para vocês. Situação aí, meus amigos, é referente ao STJD. Meus amigos, olha só. Ontem a gente tomou conhecimento, né? O Vasco foi declarado vencedor, né? Placar de 3-0. Além disso, o Sport pegou uma punição de 8 jogos com portões fechados, punição considerável. O Sport está ingressando ainda hoje com um recurso aí no STJD e o Sport se diz muito confiante numa reviravolta no pleno. E o seguinte, o STJ aí, se não der causa para o esporte considera ir para a justiça comum, certo? Então o esporte recorrendo aí no pleno, lá no doutor Otávio Noronha, que é o presidente do STJD, certo? Só pode estar de brincadeira o esporte, né? Bom, situação aí de proposta milionária. Ontem a gente passou a situação para vocês do interesse do PSG no Andrei. Hoje a gente tomou conhecimento
que vários clubes aí estão fazendo proposta também para o Figueiredo. E o Vasco iniciou as conversas aí para melhorar o contrato do atacante que tem 21 anos. O Figueiredo já tem proposta aí na mesa e o Vasco estuda colocar uma multa rescisória aí maior para ter respaldo aí para não perder o atleta. Situação envolvendo aí o treinador, que é a base de tudo, né? Mais força ganha o Voivoda em cada dia que se passa aí no Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento de forma oficial que o Jorginho não fica, certo? E as tratativas aí de transferência vai ser posto um caminhão na mesa para trazer o Voivoda aí. Inclusive, meu amigo, é o seguinte, toda a comissão técnica aí do Voivoda ganha 400 mil reais lá no Fortaleza. A 777 vai bancar, ele vem com a comissão dele todinha aqui no Vasco. Dinheiro não vai ser o problema. Bom, situação aí envolvendo reforço. O Vasco vai ter 12 semanas para poder apurar o mercado, trazer reforços. A janela começa no dia 11 de janeiro. Por que tão longe assim, Laureano? Por conta da Copa do Mundo. Quem estabeleceu isso foi a FIFA. Ontem, informação vinda do Jorge Nicola. O Vasco tem interesse no atacante da Juve de Turim, a Juventus, o Caio Jorge, tá? Um jogador aí que é muito promissor, mas que tem aí problemas aí físicos, né? Então, Caio Jorge, segundo Jorge Nicola, seria um desses bonitões aí que a Bertolucci Sport vai colocar no Vasco da Gama no próximo ano, certo? O Bertolucci, empresário do Andrei, tem interesse de colocá-lo aqui no Vasco da Gama. Sobre a situação aí envolvendo duas propostas, tá? A gente vai falar da situação do Pedro Raul. O Vasco já mandou uma proposta para o clube japonês Kashima Reysol, tá? Informação que veio do Lucas Pedrosa. Algo aí em torno de 3,5 milhões de dólares, tá? Essa é a oferta. Pedro Raul tem 19 gols aí em 34 jogos pelo Goiás, tá? Então, o Vasco estaria disputando essa contratação com o Cruzeiro. Já existe uma proposta na mesa, na casa aí de 3,5 milhões de dólares, tá? Cerca de 18 milhões de reais para trazer o atleta Pedro Raul, que hoje é um dos melhores atacantes no Brasil. Situação do Terãs. A gente dá uma atualizada aqui porque é o seguinte, entre Vasco da Gama e o jogador está tudo certo. O Vasco não conversou ainda com o Atlético porque simplesmente estava aguardando aí um parecer do empresário e do jogador. O jogador vê com bons olhos a transferência aqui para o Rio de Janeiro, teria aceitado aí as bases salariais e existe um contrato aí de exclusividade aí com o Vasco da Gama. Informações que a gente teve. E a 777 Partners vai investir pesado para trazer esse cara que é craque. 25 milhões de reais aí, certo? E o seguinte, meus amigos, informação que teve hoje na parte da manhã envolvendo aí jogador que está no mundo árabe, que a gente conhece muito bem, que é o próximo alvo aí da 777 Partners, tá? Gustavo Cuejar, jogador de 30 anos, jogador aí de Copa do Mundo, isso mesmo, pode atuar sim no Vasco da Gama.
Laureano, de onde você tirou isso? A gente coloca aqui para você a fonte, tá? Então vamos lá, ó. Gigante Carioca pode acertar a contratação do meia Cuejá para 2023. Ex-Flamengo está de saída do Al Hilal. Ele tem contrato até julho de 2023, tá? E é 777 pesadíssimo aí para poder trazer ele. Então, muitos reforços aí sendo apontados. Dinheiro tem, né? 510 milhões aí de orçamento, com possibilidade de até aumentar com a chegada aí da Libra, da nova Liga aí do Brasil. Bom, gente, essas foram as informações, vídeo longo, mas a gente passou todo o conteúdo aqui para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!